Som teste. Queridos irmãos, uma ótima noite. Amém. Que a graça e a paz de Jesus seja com você. Boa noite é boa noite mesmo. Boa noite. E a paz de Jesus, amém. Tudo bem com vocês? Amém. Então tá bom, vocês que estão também assistindo a transmissão, que Deus abençoe todos vocês. Vamos ficar em pé para iniciarmos esse culto de adoração ao Rei dos Reis, ao único Senhor, entregando a Ele esse tempo, agradecendo pela oportunidade de mais uma vez estarmos na casa dEle. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tuas ricas e maravilhosas bênçãos. A ti toda honra, toda glória e todo louvor. Pai, o Senhor nos deu um fôlego de vida, o Senhor nos deu saúde e por isso estamos aqui. Estamos aqui para te louvar, para te agradecer e engrandecer. Tem sido, Senhor, muito bom estar todas as vezes na tua presença, junto com os meus irmãos, para de forma coletiva te adorar, te bendizer, Senhor. Pai, és bem-vindo aqui em nosso meio. Nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Não haverá êxito em nossas vidas se o Senhor não estiver conosco. Então, amado Espírito Santo, visita os nossos corações essa noite. Venha estar conosco, falar com cada um de nós, pois a tua palavra, Senhor, ela nos traz vida, ela nos traz força, ela nos traz vitalidade. Então eu te peço, vem estar conosco, Senhor. Te louvamos e bendizemos para todos sempre. Amém e graças a Deus. Vamos celebrar o Senhor com música. Toma o teu lugar nesta noite, Senhor. Nós possamos sentir verdadeiramente a tua presença. O Senhor, meu Deus, venha passear sobre essa igreja, Pai. Em nome de Jesus, revela-te a nós. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus nessa noite. Espírito Santo de Deus, toma o teu lugar. Ele nos salvou, Ele nos livrou de todo mal. Nós temos saúde, nós temos condição de estarmos aqui e adorar o nome desse grande Deus. Glórias a Deus. Continue nesse mesmo espírito de adoração. Continue nesse mesmo espírito. O Senhor se abalou, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O Senhor se abalou, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, de bondade e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
Somente um permanece eterno. Somente um reino durará para sempre. É o reino do nosso Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Aplaudam o nome dele. Aplaudam, exalte o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de receber toda adoração, todo louvor. Nós precisamos mais do Senhor.
assento, por favor. Nesse momento, nós vamos passar um vídeo muito importante. Eu tive acesso a esse vídeo e essa informação tão preciosa. Eu estive em casa dando uma olhada por cima. Hoje eu contei pelo menos na minha estante, em uma delas eu estava dando uma olhada, irmãos, eu tenho pelo menos, eu contei assim por cima, pelo menos 18 Bíblias. E por que eu estou falando isso? Por causa desse vídeo que nós vamos ver sobre a importância da palavra de Deus, a preciosidade que é a palavra de Deus, e sobre um trabalho missionário. Hoje é um dia em que na nossa denominação todos os recursos de ofertas que nós levantamos, tudo que nós angariamos, nós enviamos 100% para missões. Ontem nós estivemos, os pastores da regional, na cidade de Botucatu, acompanhando um trabalho missionário lá em Botucatu, e nos organizando, tendo um relatório de o que estamos fazendo enquanto região e o que podemos fazer a mais para a expansão do reino de Deus. Irmãos, eu tenho dito aqui que igreja, ela só é igreja no sentido literal de sua palavra quando ela está envolvida na expansão do reino de Deus. E isso tem um nome, essa expansão ela é dada um nome de missões. A nossa igreja, embora tenha o nome de O Brasil para Cristo, mas essa igreja ela não está limitada em pregar o Evangelho de Jesus Cristo apenas no Brasil. Nós estamos, além de estarmos em todos os estados do Brasil, nós estamos em 25 países e nós queremos avançar um tanto mais. Existem países fechados que não se pode pregar o Evangelho de Jesus, existem países que ainda não têm a tradução da palavra de Deus. Então, nós estamos sempre nos organizando para o trabalho do Senhor sendo avançado em missões. E igreja, ela só pode ser de fato uma igreja se ela estiver envolvida com missões. Se não, é um clube religioso. Isso eu estou falando embasado na palavra de Deus, porque é o que a palavra de Deus nos mostra o que é de fato igreja. E uma das principais, ou a principal característica de trabalho em ação, em obra, está justamente na propagação e em levar o Evangelho de Jesus até os confins da terra. Vamos assistir a esse vídeo?
Suki Welena, Nani Yuki Namuna Boa, Naya Pombo, Neri Masaraga, and you Mabo Nisina, is in you say in Yuna Muti, knowing you wouldn't know. Neri Gigi Plama be Bertanian Lama Abaro Singina. Telling you Lamno and the Gigi Besaro Presenting Gayo. Nengi opsi New York kita berdoa waktu, angkusi menuju dah itu, demi yang menuju lalu di sini menuju dah panjang miantangan doa. Segala seni, ada seni na, kimia libur berat memerlukan ke, nulis seni doa betul na, jadi mahu mabak lepsi, timnya mahu juga, semua juga, benda nulis berat benda kesal baik tu, timnya mabak lepsi. Siktina sikte sigma bakare ombata karam sikma sigan nina nasun imasa wingo senye sikma beningos At napel sumne emi yung nalewa ba iblam na kanse timandi ay mo nila labi niya timandi ay nila na wala ako iblam timandi ay nila nila ako ba sampai ukak na kono. Todas as tribos, povos, raças, línguas, todos virão louvar ao Senhor Jesus. A igreja, ela trabalha nessa expectativa. Que coisa linda, que festa, uma tribo inteira fazendo festa, celebrando a palavra de Deus que chega para eles e eles recebem isso em grande estima. Fica para nós 2 exemplos. Primeiro é valorizarmos a palavra de Deus. Eu me lembrava desse vídeo, por isso que eu disse a vocês que eu contei assim por cima, pelo menos 18 tipos de tradução de Bíblia de estudo e tudo quanto é tipo de Bíblia que tem lá na minha casa. E eu fiquei olhando e falei, Senhor, eu leio a Bíblia todos os dias, mas ainda é pouco perante a alegria que eu vi desse povo na Indonésia. Eu preciso ler um pouquinho mais. E hoje eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou dormir um pouquinho menos, eu vou ler um pouco mais a Tua Palavra, além do que eu estou lendo todos os dias, eu preciso ler um pouco mais. Me senti constrangido, Bruna, de lembrar desse vídeo e ver aquela literatura toda. E a segunda lição que nós tiramos é que, vocês viram ali um avião, tem um custo, tem impressão, tem todo um trabalho missionário envolvido, toda uma energia dedicada a isso. Nós, como igreja, a nossa denominação, através da nossa junta de missões, a Missão Desafio, ela firmou uma parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil esse ano. Foi anunciado isso no nosso simpósio de missões há 15 dias atrás, e eu fico muito feliz em saber que nós vamos poder também contribuir com a produção de Bíblias para levar a lugares aonde não tem a palavra de Deus ainda. Irmãos, isso é nobre e eu louvo a Deus por todas essas iniciativas que a nossa igreja, a nossa denominação está tendo, somando no reino um pouquinho. É verdade, não vamos resolver todos os problemas, mas eu aprendi com o nosso pastor presidente, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, que a ideia não é poucos fazendo muito, a ideia é muitos fazendo pouco. Aí, de alguma forma, nós somamos e podemos fazer. Quando você olha para uma casa pronta e ela está rebocada, você não consegue ter a dimensão do que está por trás, você perde a dimensão, que são vários tijolinhos pequenos que vão sendo colocados ali. Então, nós seremos mais um tijolinho na construção da expansão da palavra de Deus no planeta Terra. Glória a Deus. Vamos contribuir. A oferta nossa de hoje, ela, repito, ela não fica aqui, é uma oferta missionária.
ela vai para o campo missionário, parte para o exterior, para esses 25 países. Hoje todas as nossas igrejas no Brasil inteiro e também no exterior fazem essa oferta para que seja totalmente retribuída para o campo missionário e também para os trabalhos nas comunidades ribeirinhas, a expansão que nós estamos tendo no norte e nordeste do Brasil, o trabalho missionário aqui também. Eu vou pedir para o presbítero Ricardo fazer essa oração. Amém. Pai do Senhor Jesus, irmãos, Deus abençoe. É muito gratificante isso que eu acabei. Eu já tinha visto esse vídeo antes, mas ele é tão empolgante, ele é tão estimulante, né? Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Gostaria de fazer um comentário ainda sobre o que o pastor falou, que a igreja está olhando para 3 lugares diferentes, na palavra do Edson Teixeira: para cima, para dentro e para fora. São os únicos 3 olhares que ela tem. Pensando nisso, Pai, eu te louvo, Pai. Deus, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Senhor, porque Tu nos concede o privilégio, a honra, Senhor, de estarmos, Senhor, meu Pai, neste trabalho, fazendo parte, Senhor, deste ministério, desta visão, Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Pai, nós por nós mesmos, nós não poderíamos, Senhor, mas a Tua misericórdia nos alcançou, Senhor, meu Pai, o Teu favor, Senhor, meu Deus, foi manifestado ao nosso favor, pelo que nós te damos graça por tudo em nome do Senhor Jesus. Agora nós te pedimos, Senhor, que o nosso coração esteja predisposto para contribuir, Senhor, meu Pai, na continuidade da expansão do reino de Deus, Senhor, meu Deus, na continuidade, Pai querido, desta obra maravilhosa que o Senhor nos concedeu que fizéssemos, segundo a Tua misericórdia. Senhor, abençoa os Teus servos, abençoa multiplicando-os, abrindo, Senhor, o entendimento do coração, trazendo luz, trazendo revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. E que a Tua palavra, Senhor, meu Pai, alcance, Senhor, meu Pai, neste período, muito mais pessoas, muito mais vidas, do que aquelas que nós temos até agora alcançado, porque o Senhor está conosco, porque a obra é Tua, porque a seara é Tua, porque o reino é Teu, Senhor, meu Deus, e é Tu quem nos capacita, segundo a Tua boa vontade para conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. E que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Fique à vontade em nosso meio, meu irmão. Uma alegria tê-la conosco. Essa casa não é outra a não ser a casa de oração para todos os povos que o Senhor tem estabelecido há mais de 50 anos. Irmãos, quinta-feira é dia de... Eu já vou dar aqui os recados, daqui a pouco a gente canta mais um louvor e damos sequência ao culto e depois terminamos na meditação da palavra. Quinta-feira nós teremos mais uma vez, não se esqueçam, o culto aqui, que é a Roda dos Esclarecedores. Eu conversava com 2 pessoas essa semana e eu disse que se por um acaso alguém chegar para mim e falar assim: pastor, tem 2 cultos na semana, eu só posso ir em um, qual deles eu devo ir? Não havendo opção de disponibilidade de estar nos 2 e podendo vir só um, eu responderia a essa pessoa: venha na quinta-feira, venha na Roda dos Esclarecedores, venha no culto de estudo bíblico. Por quê? Porque a palavra de Deus é quem traz todo o fundamento. Embora aqui no domingo nós tenhamos o tempo de adoração, com música e tal, a pregação da palavra também, tem a exposição da palavra, mas a quinta-feira ela é exaustiva, é só palavra,
E você pode perguntar, pode interagir, tirar dúvidas também. No domingo não dá, né? Depois pode perguntar, não dá para eu parar aqui a pregação e responder alguma coisa. Às vezes a pessoa pergunta depois, esquece, puxa, eu tinha uma dúvida, foi diferente da quinta-feira. Então, valorize. Acabamos de ver um vídeo fantástico aqui, maravilhoso sobre a palavra de Deus. Então valorizem a quinta-feira, estejam conosco nas quintas-feiras na roda dos esclarecedores. Amém? Vamos cantar mais um louvor? Vamos colocar de pé. Toma teu lugar. Tens minha vida como altar. imaginar a dimensão de quem Ele é, e Ele habita em nós tão pequenos. Por favor, tome seu assento.
Um dia desses eu tive pensando algumas questões sobre o trabalho nosso aqui da igreja, e eu falei com a Bruna, fica aqui, Bruna. E eu falei com a Bruna, eu estava pensando sobre algumas questões do trabalho, dinâmica. Esse ano está sendo um ano que atrapalhou. Esse ano é um ano de um calendário confuso, né? De 2020. Atrapalhou o trabalho nosso nas casas de paz. Ontem eu conversava com o pastor Moisés, na grande expectativa de quando ia explodir o trabalho dos nossos grupos pequenos nas casas. Quando as coisas estavam acontecendo, indo muito bem, quando engajou, vem a pandemia e atrapalha tudo. Então é um ano complexo. E eu já venho há um tempo pedindo a Deus graça para divisão de algumas tarefas na equipe ministerial, no trabalho da igreja. E eu venho pedindo para a Bruna ministrar louvor. Falei, Bruna, ministra aí, Bruna, conduz aí. Eu tenho saído um pouco de cena, né? E eu pensei, falei, puxa, eu tenho 3 filhos, casado, cuido da igreja, tenho que apagar alguns incêndios, trabalhar em 2 empregos, fazer curso, preparar pregações, dar o direcionamento do envisionamento, ter que ouvir o que Deus quer para passar para a igreja. Isso dá um trabalho, irmãos, não é brincadeira não. Aí eu olhei para a Bruna, toca, canta, é solteira, tem um trabalho só, né? Está namorando, é solteira, está trabalhando no reino, trabalha lá na missão Desafio, canta, toca. Eu falei assim, eu vou dividir esse fardo, vou falar para a Bruna ficar ministrando louvor aí. Deus te abençoe. Amém. De vez em quando eu toco, de vez em quando eu dou um apoio, tá bom? Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração pela Bruna, para Deus dar graça para ela? Agora ela precisa ter muita graça para abençoar a gente, né? Nas ministrações, na escolha dos louvores, e tá somando aqui e nos ajudando, né? Na parte aqui do louvor. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, abençoe tua filha, dê a ela graça, sabedoria, Senhor, a maturidade necessária, desenvolvimento, a unção. Nós precisamos, Senhor, que cada louvor, cada ministração seja conduzida com unção, com a tua graça. Então cuida da tua filha, capacite-a e surpreenda a Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém. Estamos numa série de mensagens onde estamos estudando as 7 igrejas da Ásia Menor. E depois de Éfeso, depois de Pérgamo, nós vamos aqui hoje falar sobre Tiatira. Depois de Esmirna, nós vamos pensar um pouco sobre Tiatira. E eu quero ler com vocês capítulo 2 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 2, verso 18 em diante. Diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis
que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e não se conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Espírito Santo, agora nós vamos pensar na Tua Palavra. Eu peço, por favor, leve a nossa mente cativa a Ti, que cada ensinamento, cada princípio que a Tua Palavra tem para nós tenha grande eficácia, e que agora a nossa mente seja totalmente voltada para a Tua Palavra, Senhor. Que nenhum pensamento, nenhuma preocupação, nada que tenha tirado a nossa tranquilidade, seja qual for o motivo, lá fora, na nossa vida, o que ficou em casa, no trabalho, na vizinhança, nada agora, Senhor, tenha lugar na nossa mente, apenas a nossa mente seja voltada para a Tua Palavra, por favor, em nome de Jesus, guarda-nos, eu te peço. Essa cidade, ela não tem as mesmas grandes expressões como tinha Éfeso, como tinha Pérgamo, tinha aquela segunda maior biblioteca, um lugar de grandes conhecimentos, só perdendo para Alexandria. Esta cidade, ela não tem assuntos muito relevantes, a não ser que ela era um QG ali, um quartel-general praticamente, para dar apoio ali a Pérgamo e um pouquinho para Esmirna. E ela era uma cidade que ela tinha um lugar estratégico geograficamente. Para se sair da Europa e ir para a Ásia, necessariamente tinha que se passar na região de Tiatira. Então era um lugar de trânsito comercial. Ela em si não era um lugar de comércio, mas era um lugar de trânsito comercial. Então as grandes negociações que eram feitas por terra entre a Europa e a Ásia naturalmente passavam por ali. Então era um lugar onde turistas passavam sempre, e isso gerava uma certa renda para aquela cidade. E ali, nesse contexto, estabeleceu-se uma igreja. Não podemos esquecer que foi por conta do avivamento que o apóstolo Paulo desenvolveu, naturalmente o Espírito Santo desenvolveu através do apóstolo Paulo, melhor assim dizendo, ali na igreja de Éfeso, que o evangelho se espalhou pela região e teve a relevância daquela região na Ásia. Bom, é interessante, eu estava prestando atenção nessas questões que você vê assim, olhos de fogo, você vê pés com latão reluzente, algumas linguagens dessa no Apocalipse. Eu quero comentar com vocês um pouco sobre essa questão da linguagem apocalíptica, né? Porque que algumas questões elas são muito peculiares especificamente. Algumas coisas você vai ver de linguagem que elas aparecem especificamente no Apocalipse, e às vezes nós não entendemos algumas questões dessa linguagem quando nós lemos o Apocalipse. Por exemplo, não dá para falar de toda a linguagem apocalíptica aqui, obviamente, nem é um estudo, essa é uma pregação. Eu quero apenas pontuar algumas coisas para vocês, creio que seja importante nessa introdução. Quando nós observamos, por exemplo, que fala sobre um chifre,
Você fala um chifre, 3 chifres, quantos chifres mais tem lá? 7 chifres, aparece, né, presbítero Ricardo? Mas o que está falando o Apocalipse ali? Está falando de uma força, um poder político, quando está geralmente voltado para um rei. Mas por que fala assim? Não era mais fácil falar um rei? Era mais fácil falar um rei, só que aí a carta não sairia de quem está remetendo para chegar ao teu destinatário. Por quê? O contexto dominante aqui é romano. Roma tem um contexto dominante sobre as nações naquele tempo. E Roma era um país muito, ali na Itália, né? Vamos considerar, pode-se dizer, um país, porque, por exemplo, quando você pega hoje ali em Roma, você tem o Vaticano é considerado um país politicamente falando, ela tem uma economia, não sei se você sabia disso, o Vaticano está a Itália, Roma e o Vaticano. O Vaticano tem uma economia dela, tem uma moeda própria, tem toda uma constituição do próprio Vaticano. Então, quando você pensa em Roma, nesse contexto aqui, você imagina praticamente um país tomando conta de tudo, e esse pessoal, eles eram implacáveis, eles eram tiranos, eles tinham um tipo de domínio, de um governo de mão de ferro, uma coisa linha dura mesmo, para com todos aqueles em que eles exerciam a sua autoridade. Então imagina, se você pega uma carta que está falando, olha, vão surgir aí 7 reis e tal, fala, opa, essa carta como assim? Isso aqui é uma carta revolucionária, reacionária, que ela está saindo de um lugar para ir para outro. Não, vamos rasgar essa carta não chega lá. Então criou-se um código, uma linguagem específica. Olha como o Espírito Santo é inteligente e articula todas essas questões. Então cria-se um código de comunicação entre o povo de Deus, para que fosse decifrado. Então, quando você lê no Novo Testamento, você lê lá no Apocalipse sobre chifres, saiba que está falando de um poder governamental sobre reis. Um chifre, um rei, 7 chifres, 7 reis, 3 chifres, 3 reis, coisas que iriam acontecer. Você pega lá em Daniel, por exemplo, você vai ver falando sobre um chifre, esse chifre cai, depois outros 4 chifres se levantam. Uma profecia que se cumpriu já em Alexandria, com Alexandre o Grande, né? Um grande chifre cai, Alexandre, e depois outros 4 chifres se levantam, que é os outros 4 governadores que estavam ao lado de Alexandre, que assumem toda a evolução da ideia grega de Alexandria. Então você vai ver que essa linguagem ela acontece. E quando você vê aqui Jesus se apresentando, é muito interessante que ele fala, olha, quem está falando aqui é o Filho de Deus. Por que ele está falando, ele é o Filho de Deus? E aí ele vai falar que tem os olhos como chama de fogo. Porque naquela região havia um entendimento da mitologia grega, onde Zeus era o deus principal, o mais poderoso, Claudete. E Zeus tinha um filho muito poderoso chamado Apolo, que era tido, Domingos, como o deus do sol e que os olhos dele saía fogo. Uma mitologia grega. Jesus ele desce e ali ele fala, bom, nesse contexto aqui eu vou mostrar para vocês. Quem fala é o Filho de Deus e não de Zeus, o verdadeiro Deus. E aqui sim dos olhos sai chama de fogo, como um laser assim, que consegue trazer verdadeira purificação. Então Jesus ele vem e se apresenta, ó, essa história da mitologia grega, isso aí é papo furado, mas aqui não. Quem está se apresentando para vocês aqui é aquele que está lá no começo, né? Que anda entre os 7 castiçais aqui, que passeia pela igreja, tem os olhos como de fogo e de fato ele está olhando para nós com um olhar purificador. Aleluia! Graças a Deus que o nosso Deus olha para nós assim. Quando fala de olhos de fogo, para que serve o fogo, irmãos? Quando ele pega o ouro, e o ouro ele vem com várias impurezas.
Então, naturalmente, é preciso passar o ourives, passa aquele ouro, passa aquele processo de purificação. O Senhor Jesus, ele já está apresentando aqui para nós: olha, eu olho para a igreja, eu olho para a minha igreja com um olhar de fogo, um olhar que purifica. Graças a Deus por isso. E ele já se apresenta assim em Tiatira por causa justamente de um contexto maior e também por causa dos detalhes, os meandros que tinham ali. E ele vai dizer também: olha, aquele que tem, eu sou aqueles que têm pés de bronze. Em Tiatira tinha uma fábrica de bronze. E o bronze, eu fui observar isso. Por que ele vai falar de bronze? Nós vamos encontrar lá em Êxodo, capítulo 38, dos versos 1 ao 7, para quem gosta e tem o hábito de anotar, você vai ver que o altar e os utensílios, o altar ele era coberto com bronze, né? E todos os utensílios que eram contidos nesse material também eram feitos de bronze. Mas por que o bronze? O bronze ele é a soma de cobre e de zinco. Interessante, porque eles representam, irmãos, pureza e resistência. O Senhor está dizendo: olha, os meus pés, que quando você pensa em pés, você pensa em base. Se você tiver problema nos pés, você não consegue se colocar de pé. Interessante, né? Ficou bem. Se você não tiver problema nos pés, você não consegue ficar sobre os seus pés. Você não fica em pé. E você não ficando em pé, você não consegue exercer a maioria das suas obrigações, da sua função e tocar a vida. Se você tem um problema, no tempo desses domingos teve um problema nos pés, né? Conseguiu trabalhar, irmão, com o pé daquele jeito? Não deu para trabalhar, não produziu. Gera uns probleminhas, não gera esse tipo de coisa? Quando nós temos problema nos pés, nós não conseguimos nos desenvolver dentro de tudo que temos que fazer. O Senhor ele está dizendo: olha, é o seguinte, eu sou aquele que tem a firmeza, eu sou aquele que traz a resistência, e eu sou aquele que tem nos pés pureza. A base que há em mim traz resistência e pureza. Por isso, igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que nos lançar aos pés do Senhor Jesus, porque ali há resistência, a firmeza e a pureza dos pés de Jesus. Aleluia. Olha que interessante. Então a força nessa base dos pés do Senhor Jesus Cristo. Bom, quando nós pensamos nisso, você começa a pensar num processo para Tiatira. Você começa a ver que ele está se revelando. E há uma coisa interessante num processo que não está explícito aqui, mas está implícito no texto. E eu quero conversar sobre isso com vocês, porque a salvação para todos nós, ela acontece em 3 tempos. E aí você pode, calma que eu explico, não é heresia. Eu vou explicar para vocês, a salvação ela acontece em 3 tempos na nossa vida. Eu vou tomar uma água e deixar você um pouco pensando, falando: pastor, que negócio é esse, que a salvação acontece em 3 tempos? Nós encontramos na Bíblia um caso onde a salvação só aconteceu num tempo só. Ladrão na cruz. O camarada morreu, ou melhor, ele estava ali, ele ia morrer, ele se ajustou ali com Jesus, falou: Senhor, eu te aceito. Não deu tempo de voltar, pedir perdão para ninguém, acertar contas, pagar pelos os roubos que ele tinha feito, pegar empréstimo no banco e pagar todo mundo. Não deu tempo de fazer nada disso. Então foi num tempo só. O camarada foi justificado ali, e os próximos minutos ele já foi glorificado com o Senhor. O Senhor falou: não, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, e pronto, acabou. Não teve tempo de ter processos de salvação. Então o primeiro processo de salvação que nós encontramos é a justificação, que na igreja quase todos, se não todos, passaram pelo nosso processo de discipulado, crescendo na fé, onde a primeira lição vai falar sobre justificação e santificação. Aí está a salvação em 2 tempos. Justificação é quando o Senhor vem, nos tira do lamaçal do pecado
ele agora nos coloca num lugar onde nós não somos mais reféns do domínio do pecado. Então estamos livres do domínio do pecado. Primeiro processo da salvação. Ufa, se você for viver um tempo, e espero que viva, você vai passar pelo segundo processo da salvação. Segundo tempo, que é a santificação. Então, primeiro, repita comigo: justificação. Justificação. Fala assim: livre do domínio do pecado. Livre do domínio do pecado. O segundo é a santificação. Santificação. Agora é salvo da influência do pecado. Salvo da influência do pecado. Porque agora você tem um processo de melhoria contínua. A sua melhoria de um ponto em que você aceitou Jesus Cristo, confessa o seu pecado, você é sacado do domínio. Agora não vai ser fácil. Satanás, a velha criatura, vai ficar tentando pegar você. Satanás, o pecado vai ficar sempre te rodeando, tentando chegar em você, tentando te influenciar. A Bíblia diz que Satanás, ele tem dardos inflamados que ele fica jogando. Ele não pode tocar em você. Aquele que é de Deus, o diabo não toca, mas ele fica de longe jogando dardos inflamados. Vai que pega, vai que dá certo, aí eu derrubo ele, eu derrubo ela. Então por isso que nós temos que estar com o capacete da salvação. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Nós temos que lembrar quem somos em Cristo Jesus, quem somos pela justificação, pela fé em nossas vidas. E esses irmãos lá em Tiatira, eles estavam passando por esse processo. Nesse processo eles cometeram alguns equívocos. E o terceiro passo da salvação é quando nós morremos. Pronto, agora sim, nós então passamos a estar com o Senhor Jesus. Agora não tem mais nenhum tipo, estamos livres da influência, e agora nós estamos livres da presença do pecado, porque agora nós estamos na presença do nosso Deus Todo-Poderoso, e na presença dele não há pecado. Perante o nosso Senhor, nós estamos completamente livres do pecado. Então o terceiro é glorificados. Glorificados. Livres da presença do pecado. Livres da presença. Oh, aleluia! Que maravilha, irmãos, vai ser. Eu espero que não seja agora, né? Mas que maravilha vai ser quando nós estivermos na presença do Senhor. Eu digo não seja agora porque eu não quero ver que nenhum de vocês morra. É por causa disso, tá? Meu pai diz isso, né? Fala, todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer, né, meu filho? Eu falo, pois é, pai, faz parte, né? Nós nascemos com esse instinto de vida, então nós estamos sempre querendo viver, né? E já que é para vivermos, que vivamos essa vida em Cristo Jesus. Então nós temos esses três processos da salvação, 3 passos de salvação. Viram como não é nenhuma heresia, como há fundamentos no processo da palavra de Deus? Então, nós encontramos aqui algumas características desses irmãos em Tiatira. Nós vemos que a igreja, no versículo 19, era uma igreja trabalhadora, era uma igreja ativa, era uma igreja que, diferente, olha, lembram de Éfeso? Tenho, pois, contra vós que deixaste o primeiro amor. Vê aí, aonde é que vocês erraram, voltem lá e corrijam isso. Aqui, Tiatira não tinha esse problema. Você vai ver que ela tinha amor, tinha fé. Olha que coisa interessante. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eles tinham fé. Versículo 19 mostra isso para nós. Eles trabalhavam? Sim, eles tinham serviço. Você vai ver que vai falar sobre serviço. Tinham perseverança, insistência. Esses irmãos tinham obras numerosas. Vai falar que, olha, vocês fizeram um bom trabalho no começo e hoje vocês estão trabalhando mais ainda. As obras de vocês são maiores do que as primeiras lá do começo. Interessante, irmãos, que quando nós observamos tudo isso, havia uma agenda comprometida, havia amor, havia fé, tudo isso na igreja de Tiatira. Mas o Senhor olha para eles e fala, mas eu tenho algo contra vocês.
Meu Deus! Quando você olha para uma igreja que tem amor, tem fé, tem trabalho, tem serviço, tem perseverança, tem obras numerosas, você fala, é a igreja perfeita. Tem os elementos que são necessários para o crescimento e desenvolvimento. Eu acho maravilhoso, irmãos, como Deus cuida de nós. Eu tive esses dias pensando sobre isso. O quanto a palavra de Deus ela é preciosa para as nossas vidas. Ela sempre vai tratar em duas situações nas nossas vidas. Ou ela vai remediar imediatamente algo que nós estamos passando, vivenciando. Vai tratar, vai curar, ela vai tratar de algo que está acontecendo. Ou ela vai nos trazer um tipo de estoque para que no futuro, quando alguma situação adversa, quando nós precisarmos de uma tomada de decisão, nós tenhamos na nossa mente já o conhecimento, o entendimento em estoque, para que a palavra de Deus venha então a ser ativada no momento que for necessário. Tem coisas que nós ouvimos que não estamos passando hoje, e aí você ouve e fala, bom, guarda, se não serve agora, vai servir amanhã? Põe ela na sua mochilinha do coração, põe ela na mochilinha da tua mente, porque em algum momento na sua jornada vai ser necessário. E quando você olha para 7 igrejas, você olha uma igreja como essa, você fala, puxa vida, é uma igreja que todo pastor queria, uma igreja que todo membro queria estar. Quem que não quer chegar numa igreja e ser amado? Amado de verdade. A fé, ela é a fé que operaciona todas as coisas, faz as coisas acontecerem, te dá ânimo. Uma pessoa chega para você e fala assim, eu acho que tal situação não vai dar certo. Você olha e fala assim, não, que isso? Pega a pessoa, está meio devagar, está cansado, está desanimado. Uma pessoa cheia de fé fala, vai dar certo, pega você, levanta, coloca no ombro, vamos embora, o Senhor vai dar força, vai fazer acontecer. Usa a palavra e você fala, puxa vida, essa pessoa me anima, está com a fé para cima e me faz andar junto com ela, me dê um ânimo, estar junto dessa pessoa faz bem. Tem pessoas que são assim, não é? Quando você chega meio para baixo, chega meio ruim, a vida está batendo demais em você e às vezes a vida bate. Às vezes a vida bate na gente, a gente vai ficando com o couro meio já roxo. Isso quando não sai um pouquinho de sangue, quando não fere a pele, e você vai ficando com a vida, vai pancada 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, você vai ficando meio ruim, aí quando você lembra, puxa, eu vou estar perto da Claudete, porque eu sei que a Claudete, ela tem sempre uma palavra de ânimo, então as pessoas gostam de estar perto de pessoas assim, que tem uma palavra de ânimo, que te põe para cima, que te levantam, estão sempre com a palavra de Deus, né? Uma pessoa que é assim, por exemplo, o presbítero Ricardo, né? Fecha o ouvido aí. Você vai falar com o presbítero Ricardo, qualquer coisa que você vai falar, é muito interessante, é muito incomum isso também, né? Não sabe nada de futebol, não torce para time nenhum. Se você perguntar quem foi o Zico, quem foi o Pelé, é capaz de ele não saber quem era o Pelé. Você pode acreditar. É impressionante. Sabe quem foi o Zico? Uma vez eu estava em 2002, eu estava na Itália, e numa situação ruim, inusitada, que eu passei uns dias na Itália, e o pessoal falou, brasileiro! Brasileiro, não queria estar aqui nessa situação, mas estou brasileiro. Zico, futebol, muito bom, Zico. E eu pensando, legal. Lá do outro lado do mundo, entendeu? Você pergunta para o presbítero Ricardo, ele não sabe quem é o Zico. Mas é interessante, qualquer momento, para mim é uma lição. Qualquer momento, qualquer assunto que você está conversando de uma coisa de outra. Irmãos, ele fez um trabalho na minha casa um dia desses, pintou, reformou minha casa todinha lá. Problema que tinha de entrar água, passou uns 15 dias trabalhando na minha casa. Eu fui pelo menos 2 vezes e a gente está em cima do telhado falando de não sei o que, de ferro, tal, não sei o que. No meio do ferro, da medida, ele já puxa um texto que o apóstolo Paulo fala sobre medida, eu falei, rapaz, ele está me mexendo com tijolo, com tinta, a construção da fé, conforme está escrito em Colossenses, tal. Eu falei, cara, só pensa em Bíblia 24 horas. Eu fiquei de cara.
Eu nem falei isso para ele. Eu saí, entrei no carro, fui embora, falei, caramba, o camarada pensa em Bíblia o tempo todo. O tempo todo está associando, conectando Bíblia, palavra, no meio de uma construção e tal. Pessoas assim te levam para cima. É bom estar perto, porque tem sempre uma palavra de ânimo. Por quê? A palavra é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela nos traz ânimo. Então nós precisamos estar nesse tipo de amizade, nesse tipo de coletividade, de parceria. E quando você olha para a igreja de Tiatira, tinha isso. Tinha fé, trabalho, perseverança. É a igreja que todo pastor queria. Mas você encontra nessa igreja que é a menor, de menos significância, relevância cultural, mas você encontra a maior carta dedicada para ela. Você vai encontrar uma situação aqui inusitada. Vocês estão tolerando algo que eu não tolero. Vocês estão tolerando o intolerável. E eu dei o nome da pregação para hoje isso, tolerando o intolerável. E nós temos que tomar cuidado, igreja. Nós temos que tomar cuidado porque nós vivemos num mundo onde o nível de tentativa de influência para tirar o nosso foco daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nos orienta, é muito grande. A densidade que o inferno tenta contra nós, ela é muito grande. O nível de tentativa de batalha que vai entrando de forma sutil, algumas escancaradas, mas outras muito sutis, e às vezes a gente, sem prestar atenção, essas coisas estão dentro do nosso meio. Sabe? Vocês estão tolerando Jezabel. Uau! E eu fui dar uma olhada para ver se era o nome da mulher, era Jezabel mesmo. Não se tem ideia, os estudiosos não garantem que o nome dela era exatamente Jezabel, mas ela era provavelmente um pseudo que o Senhor Jesus deu para essa mulher, porque ela praticava atos exatamente iguais ao que a Jezabel, mulher do rei Acabe, praticou. E o que essa mulher praticou? O Senhor Jesus vai falar sobre prostituição, sobre adultério. Qual era o tipo de prostituição, qual era o tipo de adultério que Jezabel cometeu, a esposa do rei Acabe? Você vai encontrar lá no Antigo Testamento. Essa mulher, ela só foi a responsável por trazer Baal para Israel e para Judá. Pior desgraça de Israel, você vai ver que chama-se Baal, que aí depois tem os seus Baalins, e você vai ver profeta sendo levantado, profeta morria, profeta nascia, profeta morria, e esses homens sendo usados por Deus para falar. Abandona isso. Interessante. É possível então trabalhar? É possível estar envolvido com as coisas do reino, mas por algum motivo, será que o pessoal não via o que essa mulher fazia, gerando adultério espiritual? O texto é claro, vai falar que, olha, essa mulher está fazendo vocês comerem comidas sacrificadas. Já pensou? Na festa de Cosme e Damião, o pessoal vinha aqui na igreja e traz as balinhas do Cosme e Damião, as crianças da igreja comer, da Menibrac. Pensa num pastor que vai descer do salto e vai voar na garganta de meio mundo aqui. Mas o pessoal lá não fazia isso. Vou trazer para o nosso contexto para que faça sentido para nós. Na festinha de Cosme e Damião, dava doce para as crianças da Menibrac. E o pastor da igreja e a liderança da igreja fazia vistas grossas. Eu não sei
Se era porque essa mulher dizimava grande, eu não sei, o texto não fala. E aí eu fiquei pensando, mas ninguém via isso? Ninguém tratava disso? Uma igreja tão operante, como que deixou isso crescer no meio da igreja? Eu não sei, a Bíblia não fala. Mas eles foram tolerando isso. Comida sacrificada para ídolos. Gente, o frango de sexta-feira na encruzilhada, o pessoal estava fritando e comendo. Absurdo, não é? Mas uma realidade. E uma lição para nós: olha, fiquem antenados, tomem cuidado. Tem muita coisa que vai entrando, irmãos. Eu sempre digo isso. Satanás, ele não quer te derrubar de hoje para amanhã, porque ele sabe que ele não vai chegar de você de hoje para amanhã e vai te derrubar. Ele vai chegar devagarinho. Como diz os pentecostais mais antigos, né? Tinha até alguns hinos. Ele vai chegar com um sapatinho de algodão. Ele vai chegar devagarinho. É só você olhar como é que ele fez com Adão e Eva. A Eva depois com Adão, né? Lá no paraíso. Ele é ardiloso. Vocês acham que ele chegou assim? Pá! Não, chegou uma comidinha, uma pipoquinha. Depois, tá gostosa a pipoquinha? Mais uma pipoquinha. Essa estava sem pimenta, essa aqui está com a pimentinha, vai a pipoquinha. Mas não, foi sacrificada ali, mas não tem problema não. E essa mulher foi colocando outros deuses. Esse adultério que o Senhor está falando aqui, são adultérios espirituais. Uma igreja que tinha aproximadamente 40 anos. Irmãos, nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Nós não podemos ser tolerantes com a fornicação. Nós não podemos ser tolerantes com o adultério. Nós não podemos ser tolerantes com a pornografia. Nós não podemos ser tolerantes com o pecado. Nós não podemos ser tolerantes com as inimizades. Inimizade é uma coisa maligna? É. Fere o princípio da igreja, da comunhão, da unidade do corpo de Cristo. A igreja não pode ter esse tipo de situação como normal. E eu estou falando aqui, pastor, você sabe de alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Graças a Deus, irmão. Nada disso que eu estou falando eu sei. Eu só estou expondo a Deus. Se isso não serve para hoje, vamos fazer o seguinte: coloca na mochilinha do coração, coloca na mochilinha da mente e vamos seguir a nossa jornada, porque o dia de amanhã situações vão aparecer, as coisas estão caminhando para pior aí fora, e nós estamos dentro do contexto da sociedade, e nós temos que estar espertos. Repete comigo, fala: eu preciso estar esperto. Agora fala para o seu irmão bem jovem, fique esperto. Fique esperto. Esperto, presbítero Roberto. Em algum momento no processo, no passo 2 da salvação, que é o de santificação, o pessoal fez vistas grossas para essa mulher. E essa mulher foi arruinando a igreja. Essa mulher foi arruinando a igreja, ao ponto do Senhor Jesus descer, se revelar para João e falar: João, trata dessa situação lá, escreve aí, põe na carta. Põe na carta para chegar lá. A carta tem peculiaridades, que a ideia era, repito, voltando à introdução, se um líder pega e o pessoal de Roma, né, pega e não, peraí, esse pessoal está se levantando um complô, aí fez lá, pé de bronze, olho de fogo. Falei, esse pessoal é tudo maluco, deixa passar. Mas aí o Espírito revela o que é para falar de fato, lá na ponta.
O Senhor sempre revela para o seu povo o que Ele de fato quer tratar na ponta das nossas vidas. O Senhor está cuidando de nós hoje. Aliás, o Senhor está cuidando de nós nesse processo dessas 7 cartas, para um entendimento, de cuidado, para nós nos mantermos dentro do propósito que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Aleluia! O Senhor é bom, a sua palavra, ela tem nos ajudado a nos manter de pé. Sabe? Que nós não podemos nos esquecer, igreja. O pessoal estava ali trabalhando, envolvido, contribuindo, tem amor, tem fé, tem obras, tal, faz vista grossa. Não sei o motivo, eu fiquei curioso. Uma das perguntas, das centenas ou milhares, já está na casa dos milhares de perguntas que eu quero entender: por que ninguém tratou com essa mulher? Por que ninguém falou? Por que o pastor não foi lá? O que aconteceu que ninguém lidou com isso? Para Jesus, revela aí para mim, por que ninguém tratou com a Jezabel? Ela era brava, ela contribuía demais, o pessoal ficou com medo de falar e perder o membro, e o membro não dizimar mais, não contribuir, a igreja passar dificuldade. Será que era isso? Eu já vi isso, eu estou falando isso porque eu já vi isso acontecer ao longo da minha caminhada cristã. Porque o camarada contribuía muito pesado na igreja, aí fazia o que queria, vivia do jeito que queria, e o pessoal... Também já vi um ex-pastor meu, acho que eu já citei isso aqui, uma pessoa que contribuía com média de 30 mil reais de dízimo. É dinheiro. Querer começar a mandar na igreja, e meu pastor falar assim: ó, aqui não, aquela mesma porta que dá entrada, dá saída. Aqui quem manda é o Espírito Santo e quem sustenta é o Espírito Santo. Eu falei: esse meu pastor é cara macho. Eu não sei, eu fico nessa curiosidade. Eu não sei se vocês têm tantas curiosidades também, tantas perguntas na Bíblia. Eu tenho muitas, e essa é uma delas que eu vou chegar lá a perguntar. Mas o Senhor, Ele vê. O pessoal fez vistas grossas, fez que não estava vendo, mas aquele que tem olhos de fogo, purificador, Ele cuida da igreja dele, Ele vê tudo, e se ninguém fala, Ele vai lá e fala, Ele mesmo revela, Ele mesmo cuida, Ele mesmo trata. Aleluia! Porque Ele é quem é a sustentabilidade da igreja, é Ele quem tem a pureza para a sua igreja. Graças a Deus por isso. Sabe? E Ele vai dizer o seguinte: eu dei tempo para se arrepender. Eu dei um tempo para essa mulher se arrepender. E aí se revela uma coisa chamada longanimidade, ânimo longo de Deus para se irar. Ele falou: olha, eu dei tempo para essa mulher se arrepender. Irmãos, Deus sempre dá tempo para nós melhorarmos. Ele cuida, Ele trata, Ele avisa, Ele fala, Ele levanta um profeta, e aí você ouve um hino, aquele hino fala com você. Impressionante, né? Quando você precisa ser tratado, está ouvindo, está passando na rua assim, o camarada que vende churros, passando no carro, aqueles megafone ruim, gritante toda a vida, ele está vendendo churros e no fundo tem uma letra de uma música, e aquela letra da música fala com você. É impressionante, Deus dá um jeito de falar. Ele manda um sonho, Ele levanta um profeta, alguém na televisão está falando alguma coisa, você está passando, de repente é aquela palavra que você precisa ouvir. É impressionante, Deus Ele sempre está dando oportunidades para nós. Ele dá um tempo para tratamento. O nome disso é amor. Revela o amor de Deus, o cuidado de Deus para conosco. Deus é um Pai bondoso, irmãos. Sabe? Eu sou pai. E nós, quando precisamos falar com os nossos filhos para que haja melhoria, nós chamamos eles, olhamos no olho e falamos um tomzinho de voz um pouco mais grosso. Nós falamos um pouquinho mais: isso está errado, o caminho não é esse, o caminho é aquele.
porque nós amamos, porque nós gostamos. Aliás, se a sociedade hoje fosse um pouco mais assim, nós teríamos uma sociedade bem melhor, né? De pais que chegam com os seus filhos e conversam, corrigem, ensinam o caminho. Talvez perfeição eu não acredito que teria, mas que teria bem melhor as coisas, teria. Tem uma galera hoje aí que fala com o pai e com a mãe num tom de voz que no meu tempo, irmãos, voava um sapato, você não sabe de onde, mas é impressionante como aquelas miras eram perfeitas. Nunca erravam. Rapaz, podia ter o que fosse no meio. Minha mãe era número 1 em acertar a chinelada. Aquele chinelo voava, corria de um jeito assim, fazia umas curvas e certinho na fuça. Eu falava, meu rapaz, tentei fugir, mas o bumerangue virava aquilo. Hoje, tem gente que fala com pai e mãe de um jeito que pai e mãe baixam a cabeça. Aí tem um monte de lei que não vale nada, que tenta apoiar esse tipo de coisa. O governo do mundo está aí. Nunca vai substituir o governo da palavra de Deus. Nunca. Eu dei tempo para se arrepender. O Senhor fala, olha, eu vou prostrar ela de cama. Tem gente que pensa assim, tem uma teologia por aí que diz o seguinte: poderá um Deus de amor criar e manter o inferno para que pessoas vão para lá? Um Deus de amor não manda ninguém para o inferno. Verdade, não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que se põe lá. Eu concordo com eles em partes. Em partes. Aí o pessoal comete um erro na interpretação bíblica. Fala, não, mas Deus é amor. Deus, ele não vai tratar com certas situações. Ele não vai colocar esse nível de justiça. Deixa eu dizer para você, o texto diz que vai. É um equívoco. São distorções sobre os atributos e a essência de Deus. Irmãos, essas pessoas dizem que o amor de Deus inibe a sua justiça. Não! Sabe quando você pega amor e justiça de Deus, não tem como você pegar e colocar um a mais que o outro. Aí você está pendendo para um lado humano de uma leitura que você tem sobre Deus, não necessariamente do que de fato Deus é. Eu até concordo que o amor é o atributo regulador de Deus, que segura, que se a justiça fosse um pouquinho para frente, nós já estávamos fulminados. Se ela fosse um pouquinho a mais do que o amor, nós estávamos fulminados. Então, há um equilíbrio. E o Senhor está falando, olha, o meu período de amor, de longanimidade, o meu período de dar um tempo para a melhoria dessa mulher, para que ela pare com essas práticas, contaminando a minha igreja. Esse período, ele já está se esgotando. Eu dei esse tempo. Agora, eu vou fazer que ela se prostre numa cama e eu vou matar os filhos dela. Pesado. Quem são esses filhos? Muito provavelmente aqueles que entraram debaixo dessas práticas de adultério espiritual, dessas práticas de comer daquelas comidas oferecidas a ídolos. E aí entende-se filhos porque era uma igreja nova, de 40 anos apenas. Então, novos que iam chegando, ela ia doutrinando nesse sistema. Coisa terrível. E por que na cama? Porque era na cama onde ela também, ela tinha diz a história, um dos historiadores que eu pesquisei, que ela tinha uma cama muito luxuosa, aonde práticas de orgias aconteciam naquele lugar. Então é ali que o Senhor vai fazer que ela caia prostrada. Irmãos, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, mas Ele é um Deus de justiça.
Nós temos que sempre nos lembrar, se estamos tendo dificuldades em melhorar algumas coisas na nossa vida espiritual, o Senhor Ele está dando tempo, mas saiba, nós no processo de santificação, nós temos que nos esforçar para sermos pessoas melhores. O Senhor tem a parte dele na responsabilidade e nós temos a nossa parte na responsabilidade. Nós temos que entender, o Senhor já ofereceu o seu Filho na cruz do Calvário, já nos deu o Espírito Santo, nos deu a palavra, a sua presença está conosco o tempo todo. Eu preciso fazer alguma coisa também para melhorar. Tem a minha parte em melhorar, tem a minha parte em fazer alguma coisa a mais. Exemplo, o quanto eu oro por dia? 3 minutos. Dá para melhorar e orar 4? Dá. Então eu vou me esforçar para orar 4 minutos. Se tem hoje aqui para vocês, lembrando desse vídeo, olhando para minhas Bíblias na minha biblioteca, falei, Senhor, eu preciso ler um pouquinho mais a tua palavra, eu preciso meditar um pouquinho mais. Dá, eu sei que dá. Eu consigo pegar algumas outras coisinhas que eu faço e cortar um pouquinho desse tempo e ter um pouquinho mais de exposição à palavra. Eu preciso estar mais exposto à palavra de Deus. Só vou ganhar com isso, só vou melhorar com isso. E para concluir, sabe, Tiatira é uma daquelas que não deu ouvidos à voz do Senhor. No 2º século, a igreja de Tiatira já tinha sido extinta. Mas é possível vencer? Sim, é possível vencer. O Senhor, Ele sempre vai falar nas suas cartas, ao que vencer, dar-lhe-ei. Não é algo impossível, irmãos. Quando as heresias chegarem, nós podemos até não fazer com que, não conseguirmos segurar até que ela entre, mas quando ela entra, é possível que nós expulsemos. Ao que vencer, o Senhor Ele não é incoerente. É possível então vencer. É possível vencermos no processo. É possível superarmos, expulsarmos da nossa vida, expulsarmos da igreja. E agora, quando eu falo igreja, eu não estou pensando num prédio, num templo. A igreja sou eu, a igreja é você. Nós não tolerarmos certas coisas, é possível nós vencermos. E aí o Senhor diz, olha, eu darei para vocês autoridade sobre as nações. Aleluia! Não é qualquer coisa não, Domingos. O Senhor, quando Ele levar a sua igreja, quando Ele arrebatar a sua igreja, depois está escrito que Ele vai descer com a igreja para reinar por 1000 anos. Aleluia! Eu não sei você, mas eu vou ser algum embaixador lá na Europa. Vou falar, Senhor, estou aqui. Nem que seja Portugal, eu não consegui andar com o meu curso de inglês, só fiquei no hambúrguer e no McDonald's. Então eu vou ir para o Senhor, Portugal, pode dar Portugal aqui para mim, eles entendem. Eu quero ser um dos governadores lá em Portugal, Senhor. Autoridade sobre as nações. Aleluia! Está escrito, o Senhor vai vir com a igreja e vai governar um reino de justiça, um reino de paz, uma manifestação de um reino de alegria, aleluia, onde o pecado vai ser extinto, onde a igreja de Jesus Cristo vai reinar junto com Ele, irmãos, aleluia. Ei, a igreja de Jesus Cristo sou eu, a igreja de Jesus Cristo é você. Graças a Deus, ao que vencer vale a pena. Vai valer a pena, irmãos. Ao que vencer nós vamos ter autoridade sobre as nações. E vai ser dado para nós um prêmio, a estrela da manhã. Aleluia. Glória a Deus.
te amo, Jesus. Tomemos cuidado, guardemos o nosso coração, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor seja sobre nós. Eu quero orar por você. Ó Deus, nós encontramos em Tiatira, Senhor, uma igreja com muitas prerrogativas louváveis, mas tinha um problema, tinha um câncer ali dentro, onde foi chegando, foi se instalando aos poucos, e aquilo foi crescendo. Conforme eu disse aqui nessa exposição, eu não sei o porquê que deixaram isso acontecer, eu não sei porque ninguém confrontou, porque ninguém lidou com isso, mas o Senhor mandou essa carta para o pastor daquela igreja, para tratar daquilo, Pai. Eu te peço, guarda o nosso coração. Se existe algo, Senhor, na vida de alguém que está ouvindo essa mensagem, de alguém que ouviu essa mensagem, seja na transmissão pela internet, seja aqui, Senhor, é o Senhor quem sabe. A tua palavra no Salmo 139 diz que o Senhor sonda os nossos corações. Antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Quando nós ainda éramos seres informes, o Senhor já conhecia o nosso DNA, o Senhor já conhecia antes que os nossos ossos fossem formados, o Senhor já nos conhecia. A tua onisciência, o Senhor sabe que tem pessoas que estão ouvindo, que precisam de uma cura, que precisam, Senhor, se posicionar, que ainda há tempo. Então eu peço, Espírito Santo, dê forças a essa pessoa para a mudança necessária em sua vida, antes que chegue o tempo de justiça. Que essa pessoa entenda o teu amor e desfrute do tempo do amor que o Senhor está dando a ela. Por favor, entra com cura, cuida dessa pessoa agora, Espírito Santo, eu te peço. Assim como o Senhor a amou, trazendo esta iluminação do texto, essa revelação da sua palavra, continue abençoando e fortalecendo, para o louvor de tua glória. Cuida da tua igreja. Eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Amém. Pra
palavra do Senhor: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E outra palavra que o Senhor Espírito Santo me tocou no meu coração falar, que aquelas sementes que o semeador jogou quando estava caminhando, uma caiu à beira do caminho, outra caiu nos espinhais, outra nos pedregais e outra no terreno bom. Que essa semente que foi lançada hoje através da palavra do Senhor possa cair no terreno fértil do teu coração e frutificar e gerar frutos 30, 60 e 100 por um, para que Deus possa ser glorificado através da tua vida e gerar muitos frutos, tanto na tua vida, para com as pessoas que vão ser alcançadas através da tua vida. Amém? Oremos. Deus abençoe, Pai amado, os teus servos que vão retornar para os seus lares. Deus abençoe os seus servos que estão nos seus lares, ó Pai, ouvindo essa palavra, ouvindo essa pregação, ouvindo a sua palavra, ouvindo esses louvores, ó Pai amado, ouvindo o Senhor falar aos seus corações. Por isso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu abençoo teus servos com toda a sorte e bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, nessa semana que há de entrar. Se o Senhor prover, chamado que vivamos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado até o domingo próximo, Senhor amado, que possamos vivê-la, Senhor amado, viver essa vida para a tua glória, Senhor amado, não tolerando o pecado, não tolerando Jezabel, não tolerando as circunstâncias do sistema do mundo, ó Pai, mas fazendo com que a santidade, ó Pai, possa ser o vetor, Senhor amado, possa ser a nossa bússola, Senhor amado, para te agradar, te glorificar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Vamos dizer amém? E a paz do Senhor Jesus, irmãos, tanto aqui presente como dos irmãos que estão em casa.